A América está enfrentando uma crise silenciosa, mas mortal. Ela atinge nossas cidades grandes, nossas cidades pequenas, até mesmo o interior. Ela não faz distinção. Ela afeta a todos, jovens e idosos, ricos e pobres. Não estamos falando de uma guerra em outro país, nem de um escândalo político. Estamos falando do fentanil. Por muito tempo, a crise do fentanil foi um assunto falado em sussurros. Foi jogada para debaixo do tapete, tratada como um problema que só atingia aquelas pessoas. Mas a verdade é que ela afeta a todos nós. Chegou a hora de pararmos de fechar os olhos e começarmos a prestar atenção. Precisamos entender como essa crise surgiu, como saiu do controle e o que podemos fazer para detê-la. Acredite ou não, o fentanil não começou como uma droga ilegal. Ele tem um uso médico legítimo. Desenvolvido na década de 1960, o fentanil foi saudado como um avanço no tratamento da dor. Os médicos o usavam principalmente como anestésico durante cirurgias. Era particularmente eficaz para pacientes com dores intensas, como aqueles em tratamento contra o câncer ou se recuperando de cirurgias complexas. O fentanil age se ligando aos receptores opioides no cérebro. Esses receptores controlam a dor e as emoções. Quando o fentanil se liga a esses receptores, ele bloqueia os sinais de dor e libera dopamina. A dopamina é um hormônio do bem-estar. Ela cria uma sensação de euforia e bem-estar. Em um ambiente médico controlado, o fentanil oferecia aos pacientes um alívio bem-vindo. Era visto como um medicamento milagroso, uma maneira de aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida. O fentanil era uma faca de dois gumes, eficaz no alívio da dor, mas com um alto risco de dependência. Mesmo em pequenas doses, ele podia criar vício. Os pacientes desenvolviam tolerância, precisando de doses cada vez maiores. Classificado como uma substância controlada pela Anvisa. Alto potencial de abuso, mas ainda assim podia ser prescrito. Regulamentações rígidas controlavam sua produção e distribuição. Apesar dessas regulamentações, problemas começaram a surgir. As empresas farmacêuticas, de olho em um mercado lucrativo, passaram a promover agressivamente analgésicos opioides, incluindo o fentanil, para médicos e pacientes. A mensagem era clara: a dor era o inimigo e os opioides eram a solução. Os médicos, sob pressão de pacientes e representantes, começaram a prescrever esses analgésicos poderosos em excesso. O que começou como um tratamento para dores intensas, logo se expandiu para tratar condições mais comuns, como dores nas costas e artrite. Essa ampla disponibilidade de opioides prescritos, alimentada por marketing agressivo e práticas de prescrição negligentes, criou a tempestade perfeita. Pessoas que de outra forma, talvez nunca tivessem sido expostas a opioides, acabaram desenvolvendo dependência. Quanto mais pessoas usavam essas drogas, maior a demanda se tornava. E à medida que a demanda aumentava, também aumentava o risco de abuso e desvio para o mercado de drogas ilícitas. Aqui começa a ascensão dos opioides sintéticos. Ao contrário da heroína, que exige o cultivo de papoulas, opioides sintéticos como o fentanil podiam ser fabricados em laboratório de forma barata e fácil. Isso os tornou incrivelmente lucrativos para os traficantes. Sentindo a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, organizações criminosas começaram a misturar fentanil na heroína, ou até mesmo a vendê-lo como se fosse heroína pura. O motivo era simples: o fentanil era potente, viciante e mais barato de produzir do que a heroína. Era uma decisão comercial mortal que teria consequências devastadoras. Essa mudança para opioides sintéticos marcou um ponto de virada na crise dos opioides. A potência e o baixo custo do fentanil
inundaram o mercado ilegal de drogas, criando uma nova onda de vícios e mortes por overdose. A crise não se limitava mais aos analgésicos vendidos com receita médica. Ela tinha se infiltrado no tráfico, tornando-se ainda mais perigosa e imprevisível. A jornada do fentanil, de uma substância controlada a uma droga de rua, é complexa. Envolve redes de tráfico internacional, regulamentações frouxas e uma demanda insaciável por opioides baratos e potentes. Um dos personagens-chave dessa história é a China. Com sua vasta indústria química e falta de fiscalização, a China se tornou uma grande fornecedora de fentanil e seus precursores, os produtos químicos usados para fazê-lo. Laboratórios chineses, muitas vezes operando nas sombras, começaram a produzir fentanil em massa e enviá-lo diretamente para os Estados Unidos e México. Essas remessas eram frequentemente disfarçadas de mercadorias legítimas, tornando difícil para as autoridades interceptá-las. A internet forneceu um mercado conveniente para essas transações ilegais. Os compradores podiam simplesmente encomendar fentanil online e recebê-lo discretamente, quase como pedir um livro na estante virtual ou um novo par de chinelos na Shopee. Enquanto a China desempenhava um papel crucial no fornecimento de matéria-prima, os cartéis mexicanos viram no fentanil uma oportunidade de ouro. Eles montaram laboratórios de produção e redes de tráfico sofisticadas, aproveitando sua infraestrutura já existente para transportar a droga até os Estados Unidos. Os cartéis misturavam o fentanil à heroína, cocaína e metanfetamina, criando um coquetel mortal que aumentava o poder da droga. Não se tratava apenas de aumentar os lucros. Tratava-se de criar um produto ainda mais viciante, capaz de viciar os usuários ainda mais rápido. Os cartéis se aproveitaram da vulnerabilidade da fronteira entre o México e os Estados Unidos, contrabandeando o fentanil por terra, mar e ar. Eles usavam desde compartimentos secretos em veículos e túneis subterrâneos, até drones para transportar sua carga letal. A potência do fentanil facilitou o contrabando em pequenas quantidades. Alguns gramas, facilmente escondidos em uma mochila ou até mesmo em um bolso, podiam valer milhares de dólares nas ruas. Isso tornou incrivelmente difícil para as autoridades detectar e interceptar as remessas. Os cartéis estavam sempre um passo à frente, mudando constantemente de táticas e rotas para evitar a detecção. Eles usavam canais de comunicação criptografados, recrutavam funcionários corruptos e usavam violência e intimidação para proteger suas operações. Era um jogo de gato e rato de alto risco, com vidas em jogo. A falta de visibilidade da cadeia de suprimentos tornava difícil avaliar a verdadeira escala do problema. Quando as autoridades perceberam a extensão da infiltração do fentanil, ele já estava profundamente enraizado no mercado de drogas ilícitas. A presença do fentanil não se limitava aos cantos obscuros do mercado negro. Ele também se infiltrou em pílulas falsificadas, feitas para parecer medicamentos controlados, vendidos com receita médica. Essas pílulas, muitas vezes misturadas com doses letais de fentanil, eram vendidas online e nas ruas. Era especialmente perigoso porque atingia uma população maior, incluindo jovens. Muitos usuários não faziam ideia de que estavam consumindo fentanil, muitas vezes com consequências trágicas. O que parecia ser um analgésico inofensivo poderia ser uma dose fatal de fentanil. Essa enganação corroeu a confiança em medicamentos legítimos e alimentou uma crise de saúde pública. É aqui que a história fica realmente revoltante. Enquanto os cartéis inundavam as ruas com fentanil, algumas empresas farmacêuticas estavam desempenhando seu próprio papel nessa tragédia. Essas empresas sabiam o quão viciantes os opioides eram. Elas sabiam que as pessoas estavam se tornando dependentes. Mesmo assim, elas promoveram agressivamente esses medicamentos. Por quê? Lucro.
Elas viam cifrões em cada receita médica, em cada dor nas costas, em cada pessoa buscando alívio. Elas investiram milhões em campanhas de marketing, garantindo que os médicos vissem os opioides como a solução para todos os problemas de dor. Elas contrataram representantes simpáticos para bajular médicos, inundando-os com amostras grátis e informações tendenciosas. Elas financiaram pesquisas que minimizavam os riscos de dependência e exageravam os benefícios dos opioides para a dor crônica. Era uma verdadeira corrida do ouro dos opioides, e essas empresas estavam mais que felizes em lucrar com isso, não importavam as consequências. Eles criaram uma cultura de superprescrição, onde os médicos se sentiam pressionados a receitar opioides, mesmo quando existiam alternativas mais seguras. Eles fizeram pressão sobre políticos para afrouxar as regulamentações e tornar mais difícil responsabilizá-los por suas ações. E o que nós ganhamos com isso? Uma nação viciada em medicamentos. Milhões de brasileiros se tornaram dependentes de opioides, suas vidas destruídas pelo vício. Não foi apenas uma falha da vontade individual, foi uma falha sistêmica alimentada pela ganância corporativa. Essas empresas colocaram o lucro acima das pessoas, e os resultados foram devastadores. Mas a culpa não era só das empresas farmacêuticas. As agências reguladoras, encarregadas de proteger a saúde pública, também não agiram com a urgência que a situação exigia. A Food and Drug Administration, FDA, responsável pela aprovação de novos medicamentos, foi muito criticada por sua participação na crise dos opioides. Alguns argumentaram que o FDA aprovou novos analgésicos opioides rápido demais, sem compreender totalmente os riscos a longo prazo. Outros apontaram para os laços estreitos entre a agência e a indústria farmacêutica, sugerindo conflito de interesses que pode ter influenciado suas decisões. A Drug Enforcement Administration, DEA, responsável por fazer cumprir as leis sobre drogas e monitorar a distribuição de medicamentos controlados, também foi alvo de escrutínio. Críticos argumentavam que a DEA demorou para reprimir práticas suspeitas de prescrição e falhou em monitorar adequadamente o fluxo de opioides prescritos, o que permitiu seu desvio para o mercado negro. Essas falhas regulatórias, juntamente com táticas agressivas de marketing e práticas negligentes de prescrição, criaram a tempestade perfeita que alimentou a epidemia de opioides e abriu caminho para a ascensão mortal do fentanil. Era um sistema cheio de falhas, onde o lucro era priorizado em detrimento da saúde pública, e as consequências foram devastadoras. Até agora, nós falamos sobre o fentanil em termos abstratos, números, estatísticas e a ganância das empresas. Mas por trás desses fatos frios e brutos, existem pessoas reais, pessoas como a Jéssica, que pensou estar tomando um analgésico comum. Ela não sabia que ele estava misturado com fentanil. Um único comprimido. Um erro fatal. A história dela é tragicamente comum. E temos o Miguel, um veterano lutando contra dores crônicas. Ele se tornou dependente de opioides prescritos, mas acabou recorrendo às ruas quando sua receita acabou. O Miguel teve uma overdose, sozinho em seu apartamento. Não se trata de casos isolados, mas de um fenômeno devastador que se espalha como uma epidemia. Todos os dias, famílias são dilaceradas por overdoses de fentanil. Pais enterram seus filhos. Maridos e esposas perdem a pessoa amada. Crianças crescem sem um dos pais, marcadas pela perda e pela saudade. Por trás de cada estatística, existe uma história de potencial desperdiçado, de sonhos interrompidos e de uma dor imensurável. Comunidades inteiras, do Oiapoque ao Chuí, são devastadas por essa crise. Os serviços de emergência, como o SAMU, estão sobrecarregados com os chamados para overdose, testemunhando as mesmas cenas de partir o coração dia após dia.
Hospitais ficam lotados, atendendo pacientes vítimas de overdose, enquanto lutam para suprir a demanda por tratamento para dependentes químicos. As consequências dessa crise são profundas e abrangentes, impactando todos os aspectos da nossa sociedade, da economia à educação. Vamos conhecer a história da Sarah. Mãe solteira do Ohio, a vida da Sarah mudou para sempre quando seu filho, Ethan, teve uma overdose de heroína misturada com fentanil. Ethan era um atleta promissor, um bom aluno e um filho carinhoso. Mas, como muitos outros, ele acabou experimentando opioides e se tornou dependente de analgésicos após uma lesão esportiva. O vício dele se tornou incontrolável, levando-o por um caminho perigoso que terminou em tragédia. Sarah encontrou o filho inconsciente em casa. Ela tentou reanimá-lo desesperadamente, mas já era tarde demais. Ethan havia partido. Ele tinha apenas 22 anos. Hoje, Sarah dedica sua vida a conscientizar as pessoas sobre os perigos do fentanil, compartilhando a história do Ethan na esperança de evitar que outras famílias passem pela mesma dor inimaginável. As estatísticas sobre a crise do fentanil são estarrecedoras. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mais de 107 mil americanos morreram de overdose de drogas em 2021, sendo o fentanil a principal causa dessas mortes. Isso é mais do que o número de pessoas que morreram em acidentes de trânsito e homicídios por armas de fogo juntos. Esses números são chocantes, mas não contam toda a história. Eles não conseguem ilustrar completamente o custo humano desta crise, a dor e o sofrimento imensuráveis infligidos a indivíduos, famílias e comunidades. Para realmente entender a crise do fentanil, precisamos olhar além das estatísticas e ver os rostos das pessoas afetadas. Precisamos ouvir suas histórias, compartilhar sua dor e honrar sua memória lutando por mudanças. Diante dessa crise crescente, a pergunta é: o que estamos fazendo para resolver isso? A resposta, infelizmente, é complexa. Não existe uma solução única, nenhuma varinha mágica para fazer essa epidemia desaparecer. O que temos é um conjunto de respostas fragmentadas, algumas promissoras, outras inadequadas, outras completamente prejudiciais. As forças de segurança estão intensificando os esforços para combater o tráfico de drogas, mirando nos cartéis e interrompendo as cadeias de suprimentos. Mas, como vimos, fechar uma boca de fumo geralmente cria um vácuo, rapidamente preenchido por outro. É como um jogo de gato e rato, com uma substância altamente lucrativa e extremamente perigosa. Em uma nota mais otimista, estamos vendo um movimento crescente em direção à redução de danos. Essa abordagem reconhece que o vício é um problema de saúde, não uma falha moral. Ela se concentra em minimizar as consequências negativas do uso de drogas, em vez de punir aqueles que estão lutando. Programas de troca de seringas, por exemplo, fornecem seringas limpas para usuários de drogas injetáveis, o que ajuda a reduzir a disseminação do HIV e da hepatite C. Os programas de distribuição de naloxona fornecem este medicamento que salva vidas a socorristas e até mesmo a cidadãos comuns, pois pode reverter os efeitos de uma overdose de opioides. Esses programas estão literalmente salvando vidas, dando às pessoas uma segunda chance de recuperação. Mas vamos ser claros, a redução de danos não será suficiente para resolver essa crise. Precisamos atacar as raízes da dependência, os problemas sistêmicos que tornam as pessoas vulneráveis ao abuso de substâncias em primeiro lugar. Isso significa responsabilizar quem está no poder. Precisamos responsabilizar as empresas farmacêuticas por seu papel na criação dessa crise, por colocar os lucros acima da vida das pessoas. Precisamos exigir regulamentações mais rígidas, punições mais severas para práticas comerciais enganosas e investimentos em programas de tratamento da dependência. E, acima de tudo, precisamos mudar a forma como falamos sobre dependência. Precisamos abandonar os julgamentos e o estigma.
e seguir na direção da empatia e da compreensão. A dependência pode afetar qualquer um. Ela não discrimina por idade, etnia ou classe social. É hora de tratá-la como uma crise de saúde e não como uma falha moral. Precisamos investir em programas de tratamento, torná-los mais acessíveis e financeiramente possíveis. Precisamos apoiar as pessoas em recuperação, fornecer a elas os recursos e o apoio de que precisam para reconstruir suas vidas. Este não é apenas um problema para essas pessoas, é um problema que nos afeta a todos. Já abordamos vários aspectos dessa questão. Falamos sobre as origens do fentanil, seu poder letal e como ele se espalha pelas nossas ruas. Vimos o impacto devastador sobre pessoas, famílias e comunidades inteiras. Abordamos o papel das empresas farmacêuticas e as falhas do nosso sistema de saúde. Essa crise já se arrasta há anos, e a cada ano perdemos mais de 100 mil vidas. 100 mil vidas. É demais. É fácil se sentir impotente diante de tudo isso, mas não podemos nos dar ao luxo de ficarmos apáticos. Cada número representa uma história interrompida, um futuro que não se concretizou. Ignorar essa crise não vai fazê-la desaparecer. Quanto mais esperamos, maior o preço que pagamos. E esse preço, infelizmente, é medido em vidas humanas. E agora, para onde vamos a partir daqui? O que podemos fazer, como indivíduos, para conter essa crise? Primeiro, precisamos reconhecer o problema. Isso nos afeta a todos. Vamos nos informar sobre o fentanil e os sinais de overdose. Vamos exigir mais dos nossos líderes e responsabilizar as empresas farmacêuticas. Vamos desafiar o estigma, oferecer apoio. A situação não é desesperadora. Podemos enfrentar esse problema juntos. Vamos escolher o caminho da compaixão e da esperança. É hora de agir.